E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marco, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E chegamos, rapaziada, chegamos com uma vitória na bagagem nessa Liga dos Campeões. Primeira vitória no primeiro jogo, rapaziada. Não foi como muitos esperavam, né? Porém eu avisava quando eu fiz a expectativa pro Tottenham na Champions. Eu falei, não vai ser tão fácil como todos estão colocando aí, né? Principalmente o pessoal da TNT. E o Villarreal, cara, colocou a gente contra as cordas em alguns momentos, a verdade é essa, né? Mas a questão é que foi dois tempos bem distintos, a questão é essa. O Tottenham foi bem pra caramba no primeiro tempo, dava pra ter matado o jogo, teve chances pra isso, o time inteiro jogando bem, Xavi Simons muito bem também, mais um jogo jogando bem. E daí, cara, segundo tempo, assim, o Villarreal ia pra cima, não tinha o que fazer. E o Tottenham cedeu. E isso se dá por quê? Se dá por causa do meio campo que o Thomas Frank foi. Eu acho que não dá pra tirar um pouco dessa parcela do treinador. Eu entendo o que ele quis fazer, né? Ele quis ter um time com muito mais qualidade, muito mais posse de bola ali. Principalmente porque ele tirou o Palhinha e colocou o Bentancur. Em tese é um jogador que tem mais capricho com a bola. E não mostrou tanto assim no jogo também hoje. Essa é uma grande questão. Mas você consegue entender o que o treinador quis fazer. E como eu falei, primeiro tempo deu certo. O time rondou, batalhou demais, ganhou muitas bolas, só que não matou o jogo. E quando você só fica com o placar de 1-0 pro segundo tempo até o final do jogo, você vai sofrer, cara, né? Não tem como. E quase pênalti também cometido. O Romero, ele é um grande zagueiro, só que na velocidade ele é lento, né? A grande questão é essa. Ainda bem que o Van der Ven conseguiu chegar e fazer a falta, senão ia dar problema, né? E é o 3 pontos, né, rapaziada? Não dá pra colocar de outra maneira, precisava. É claro que poderia ter sido melhor, poderia. Mas a verdade é que o Tottenham precisa ganhar muitos jogos nessa Liga dos Campeões pra ficar com a vida mais tranquila também. Que mais que dá pra gente comentar, né, cara? Ainda voltando no meio campo, né? Depois que o Palhinha entrou, o time teve uma constância defensiva um pouco melhor. Apesar de, como eu falei, quando o time tá no final do jogo, ele tem que fazer o abafa, vai sofrer. E sofreu. Não dá pra colocar de outra maneira. Agora, próximos jogos tem que melhorar. Tem que melhorar porque o gol que saiu, foi um gol contra, né? Foi um gol contra. Faltou melhorar a pontaria, né? Faltou treinar a pontaria, querendo ou não, porque as chances apareceram no primeiro tempo. E ainda dá tempo para melhorar. A sorte é que o primeiro adversário foi o Villarreal. O próximo vai ser o Bodo Glimt, querendo ou não. Então, mais uma oportunidade de fazer melhor. Só que assim, algumas questões que ainda dá pra abordar, eu acho que é a questão do Xavi Simons. Apesar dele ter jogado muito bem o primeiro tempo, ele na ponta esquerda é complicado, né, cara? Ele não é um ponta esquerda, né? Ele pode fazer a função, como já fez em algumas vezes no RB Leipzig, porém, ele foi contratado para ser o meio campo do time. Se agora você deixar, por exemplo, ele só na ponta esquerda, ele não vai render o extraordinário dele. E daí eu entendo que para você deixar o Xavi Simons de meio campista, você tem que tirar o Bergvall ou o Sarr, que os dois estão jogando bem. Aí é difícil sacar. Só que o Thomas Frank, ele tem que entender que o Xavi Simons não vai jogar bem, não vai ter a melhor performance dele jogando na ponta esquerda. É algo que ele tem que corrigir. E Richarlison mal também hoje, foi um a menos no nosso time. A questão é essa. E ele viveu, né? As duas rodadas de momento dele, marcando gol, dando assistência, mas já voltou a ser o Richarlison que a gente conhecia. Colomoni entrou e não conseguiu mostrar muito também, por causa da questão do jogo que eu falei pra vocês. Ia ter o abafa da equipe dos caras e não ia dar pra mostrar muito. Mas a verdade é que enquanto o Solanke estiver fora, cara, vai ser sofrido. Vai ser sofrido, porque o Solanke é disparado o dono da posição, estando saudável, né? Entre Richarlison e Solanke não tem como. O Colomwani dá pra ver um pouco mais dele, só que tem que entrar em uma circunstância que o jogo esteja favorável para ele apresentar o futebol dele.
E abordado tudo isso, 3 pontos, né, rapaziada? Agora voltar as atenções pra Premier League, Brighton, um jogo difícil, querendo ou não, na nossa casa, que tem que melhorar algumas questões que ficou exposta nesse jogo. E, cara, palhinha no meio campo, Thomas Frank, palhinha. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Deixem aí também seus comentários sobre esse jogo. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!